Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. O tema da mensagem é Meus Altares. Meus altares. Eu quero falar sobre os altares. O que significa um altar? Todo sacerdote possui e deve entender o conceito de altar. E eu quero conversar com você sobre isso. 1 Samuel capítulo 2, 28 diz assim: Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Diga, o meu sacerdote. Para subir ao meu altar. Diga, meu altar. Para queimar o incenso e para trazer o efode ou a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então, novamente, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar e para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Até aqui. E agora, avance aí várias páginas na sua Bíblia e vá lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. O livro de João, Apocalipse de João, Apocalipse, Revelação, Apocalipse capítulo 5, vamos ler o versículo 9 e 10, que é o texto que eu falei agora há pouco sobre reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, deixa eu ler aqui na TV como é que está ali. Apocalipse 5, 9. Olha lá, Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo, dizia assim o cântico: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus. Diga, para Deus. Então comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E tu os constituístes reino e sacerdotes. Em outras versões, a mais correta é reis e sacerdotes. Para o nosso Deus. Diga, para o nosso Deus. E eles... Está escrito lá? E eles... Quem que reinará sobre a terra? Os reis e os... Mas quer dizer que sacerdote reina também, não? Sim, está ali, ó. Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu pedi para você repetir para mim, meu sacerdote, meu altar. Ali diz, constituístes para Deus. Ali diz, reis e sacerdotes para o nosso Deus. Ou seja, nós somos reis e sacerdotes, comprados por Jesus para Deus. Ok? Nós ministramos a Deus. Nós somos reis de Deus, e nós somos sacerdotes de Deus, é para Deus, nós ministramos a Deus, nós ministramos como sacerdotes, queimamos incenso, temos uma vida sacerdotal, eu já vou explicar na prática o que significa isso, nós fazemos isso na presença de Deus, e nós também, sendo sacerdotes, nós também acumulamos uma outra função, que é a função de rei, ou seja, nós governamos em nome de Deus, e tudo isso através de Jesus. Quando ali Samuel, no texto que eu li de Samuel, Samuel fala de um sacerdote escolhido. Ele diz, eu escolhi dentre todas as tribos para ser o meu sacerdote. E eu quero dizer algo para você, repita assim comigo, eu fui escolhido para ser um sacerdote de Deus. Diga assim, sobre mim pesa uma escolha. Eu sou um escolhido.
Amém. Por que eu estou dizendo isso para você repetir? Queridos, Deus te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Por que isso é tão importante repetir? Porque não foi um homem, não foi uma mulher, não foi um pastor, não foi um padre, não foi alguém, não foi você mesmo. Quem escolheu você foi Deus. Se Ele te escolheu, significa que Ele te conhece. Significa que Ele sabe quem você é. Aleluia. E Ele escolheu você. E Ele escolheu você, dentre essas duas coisas, Ele escolheu você para ser um sacerdote. Queridos, quando Deus olha para mim, para você, Ele vê em mim, você, um sacerdote. Quando Deus olha para você, por exemplo, eu estou vendo o Leslie aqui agora. Quando Deus olha para o Leslie, Ele não vê um vereador, Ele não vê um pai, Ele não vê um esposo, Ele vê um sacerdote que é vereador, Ele vê um sacerdote que é marido, Ele vê um sacerdote que é pai, Ele vê um sacerdote que é professor, também é professor. Quando Deus olha para você, mulher, Ele vê uma sacerdotisa. Você é assim, Ele olha para você e Ele vê você dessa forma. E se Deus olha para mim e para você como sacerdote, o que Ele espera de nós? O que Ele espera de um sacerdote? O que Deus espera de um sacerdote? Está escrito no texto. Ele diz lá, eu escolhi para ser o meu sacerdote, para quê? O texto diz, se puder colocar de volta lá, 1 Samuel 2:28, para os irmãos acompanhar ali na TV. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. E ali, deixa eu ver como é que está na TV ali. Escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. E está lá, para subir ao meu. O que Deus espera de um sacerdote? Que ele vá até ou seja, não existe sacerdote sem altar. Não tem como, não existe, não é concebível. Não tem como você ser sacerdote, mas não ter altar. Todo sacerdote tem um altar. Vamos lá, continuar. Subir ao meu altar, o que mais? Está escrito lá? Queimar incenso. O que um sacerdote faz? Sobe ao altar, queima incenso. E diz mais lá, e usar um colete sacerdotal, ou uma estola sacerdotal. O que é um colete sacerdotal? É um manto que o sacerdote usava no Velho Testamento. Eles tinham um manto que eles carregavam sobre eles. Quando eles iam na presença de Deus, executar funções sacerdotais, eles tinham que ter um manto sacerdotal na vida deles. Então o sacerdote, ele tinha que ter três coisas. Ele tinha que subir ao altar, ele tinha que queimar incenso, e ele tinha que trazer uma estola, um colete, um manto sacerdotal. Então, de novo, se Deus olha você como sacerdote, Ele espera de você o quê? Que você suba ao altar, que você queime incenso e que você carregue uma estola sacerdotal, um manto sacerdotal, um colete, enfim, você já entendeu o que significa isso. Mas deixa eu explicar um pouco mais. Quando ele diz essas três coisas, fazer isso que Deus espera, João disse que nós fomos comprados para isso. Ou seja, esse texto fala sobre esse papel sacerdotal. E ele diz então três coisas: subir ao altar, queimar incenso e trazer uma estola sacerdotal, um manto sacerdotal. Então vamos colocar assim: primeiro lugar, subir, altar; segundo, queimar incenso; terceiro, estola sacerdotal. Quando a gente vê essa ordem, essas três coisas, o que significa isso? Que o segundo e o terceiro, o segundo e o terceiro dependem do primeiro. Ou seja, queimar incenso e trazer o manto sacerdotal só é possível porque você antes foi aonde? Altar. Ou seja, não tem como você queimar incenso fora do altar. Não tem como queimar incenso sem ter uma estola sacerdotal. Calma, você já vai entender o que eu estou falando. Não estou falando aqui, vamos pegar incenso, pega o foguinho lá, vamos sair aqui baforando todo mundo aqui, né? Fique tranquilo, nada disso. Ok? Ou seja, queimar incenso e trazer essa estola, esse manto, precisa ser feito em um lugar específico, um altar. Eu estou falando na linguagem do Velho Testamento ainda.
Mas é lógico que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então eu já vou aplicar isso para hoje. O que significa isso na prática? O primeiro sem o segundo e o terceiro, ou seja, ir ao altar, mas também não ter incenso e não ter uma estola, não tem sentido. Ou seja, você chega no altar, você até tem o altar, mas você não tem incenso e não tem a estola, também não serve de nada. Ok? Então o sacerdote, ele tem obrigatoriamente que ter as três coisas. Vamos lá, vamos avançar. O que é então, papi? O que é queimar incenso? Incenso para o sacerdote, bem simples, incenso significa orações, adorações, súplicas, ações de graças, petições e intercessões. Todas as vezes que você vai orar a Deus, todas as vezes que você vai adorar, você vai louvar a Deus, isso é incenso. Então hoje nós não temos mais que queimar incenso propriamente dito. Hoje, quando você está orando, estamos queimando incenso. Nós cantamos agora há pouco. Quando você estava cantando, cantem aleluia, papapá, você estava cantando, você estava queimando incenso. Quando nós estávamos aqui louvando a Deus no momento de louvor, nós estávamos como sacerdotes queimando incenso. Quando você faz as suas orações durante o dia, você está também queimando incenso. Outra coisa, quando você, por exemplo, traz os dízimos e as ofertas na igreja, você está queimando incenso. Por quê? Porque isso também é uma demonstração de louvor e adoração. Você está adorando a Deus. Por exemplo, quando você está, os irmãos que estão agora lá cuidando dos nossos filhos, tem lá professores dando aula para os nossos filhos. Aqueles professores, além de estar dando aula, cuidando das crianças, eles também estão queimando incenso. Por quê? Porque o trabalho que eles estão fazendo, por mim, por você, e principalmente para Deus, eles estão ali adorando a Deus. Por isso que nós não podemos fazer trabalhar, servir a Deus, como manualmente falando, um trabalho, nós não podemos fazer de qualquer jeito, porque nós estamos fazendo para Deus. Deixa eu ajudar um pouquinho mais você. Quando você amanhã cedo for trabalhar, e você sentar na mesa do escritório, pegar o seu carro para dirigir, o seu caminhão para dirigir, quando você pegar aquilo ali para trabalhar, quando você estiver ali executando aula, você precisa entender que antes de você estar servindo ao patrão, ao chefe, a Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor. A Bíblia diz: sirva os teus patrões como quem estivesse servindo ao Senhor, porque a Bíblia diz que isso é bom e agradável. Quando a Bíblia diz bom e agradável, dá essa ideia de cheiro. É a ideia do incenso. O incenso era algo perfumado. Quando se queimava o incenso, subia um perfume. E quando as pessoas, então, Deus, que cheiro bom. Ou seja, quando você está trabalhando, executando, louvando, cantando, trabalhando, amado, sobe na nossa vida um aroma. Isso é incenso. Isso é incenso. Então todo sacerdote queima incenso. Nas suas orações, na sua forma de trabalhar, na sua forma de se comportar. Isso é queimar incenso. Amém? Entenderam isso aqui? Não? Aí eu poderia entrar, mas eu não vou entrar nos detalhes, porque daí tem oração, petição, ações de graças, enfim, são vários os tipos da vida de oração. E aí existe também a estola sacerdotal, ou manto sacerdotal. O que significa isso? O manto sacerdotal significa aquilo que demonstra que eu tenho autoridade. É a mesma coisa, por exemplo, da farda. O soldado, o policial, ele possui uma farda. Aquela farda dá a ele a autoridade, demonstra que ele tem autoridade para fazer aquela função. A mesma coisa era o sacerdote. Quando o sacerdote colocava aquele manto, estava dizendo: ele tem autoridade para queimar incenso. Na prática, hoje, o que é a estola sacerdotal? O que é esse manto que você e eu carregamos? O que é esse manto que nós carregamos hoje, agora, nesse exato momento? Isso chama-se o sangue de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que nós somos lavados com o sangue de Jesus. O sangue, a estola sacerdotal significa o sangue. Ou seja, hoje nós temos sobre a minha vida e a sua vida, você tem,
por causa da obra de Jesus. O sangue significa que todas as vezes que você está louvando, queimando incenso, e tem um manto, que é o sangue de Cristo, todas as suas orações serão ouvidas, escutadas, atendidas. Aleluia! Amados, quando você vem queimar incenso na presença de Deus, num altar, o que é que Deus procura na vida do sacerdote? Ele procura o manto. O que é o manto? O sangue de Cristo. Aleluia! Ah, quantos têm o sangue de Cristo na sua vida? Amados, e como é que eu tenho esse sangue de Cristo, pastor? Pela fé. É pela fé. As irmãs que vieram aqui à frente, elas já saíram daqui da frente com o manto nas costas delas. Elas já saíram imediatamente enquanto elas estavam orando. Amados, um manto estava sendo colocado nas costas delas. Significa que agora elas têm autoridade para orar, elas têm autoridade para queimar incenso, e Deus vai escutar tudo que elas falarem. Aleluia! E além de escutar, significa que elas são bem-vindas. Nós podemos adentrar a presença do Senhor. Queridos, se um sacerdote no Velho Testamento entrasse no templo sem a estola, ele cairia morto. Ele não podia entrar sem estola. Eu quero dizer algo para você. As portas do templo de Deus estão abertas para você. E você pode entrar lá na presença de Deus, porque o sangue de Cristo está sobre a tua vida. Amados, isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque você pode queimar incenso toda hora, todo momento, qualquer momento da sua vida. Você pode chegar na presença do Senhor, livre, com liberdade, e orar, e cantar, e adorar ao Senhor. Amém? Você fica feliz com isso? Amados, você tem autoridade. Você tem toda liberdade como sacerdote. Amém? Vocês entenderam essas três coisas? Amém, não? Agora, tudo isso, essas duas coisas, queimar o incenso e trazer esse manto, você precisa fazer em um lugar. E esse lugar chama-se altar. Precisa ser feito em um lugar específico. E qual o nome que nós damos para esse lugar específico? Um altar. E a pergunta é, aonde é esse altar? Como achar esse altar? Como construir esse altar hoje, depois de Cristo, no Novo Testamento? Como construir isso? Sem esse lugar, nós não podemos queimar incenso e nem não temos como trazer a estola sacerdotal. Esse lugar é um lugar legal, onde você tem autoridade, é um altar. Deus espera encontrar um sacerdote no altar. Aleluia! E aí então eu quero conversar um pouquinho então, já que você entendeu essas duas primeiras partes, eu quero explicar para você rapidamente o que é um altar. O que é um altar na vida do crente? O que é um altar na vida do Filho de Deus? O que é um altar na vida do cristão? Como eu sei dizer que eu possuo um altar? Como estabelecer este altar? Para entendermos isso, a primeira coisa que nós precisamos entender, o primeiro ponto: altar, um lugar de relacionamento com Deus. Então diga assim comigo: todo altar representa um lugar de relacionamento. Amém? Quando eu digo assim, eu tenho na minha vida um altar, você está dizendo, eu tenho na minha vida um lugar específico aonde eu me encontro com o Senhor, aonde eu vou queimar incenso na presença dEle, aonde eu vou levar as minhas orações diante dEle. Eu possuo um altar. Um altar é um lugar onde eu me relaciono com Ele. E aqui é tremendo, amados, preste atenção nisso. Quando eu digo relacionamento, eu estou dizendo o seguinte: eu queimo o incenso, a fumaça sobe e Ele recebe. Mas eu quero dizer algo seguinte para você. Hoje, queimar incenso, embora você entendeu a explicação do que é em relação à fumacinha que sobe e tal, mas incenso é mais do que isso. Amados, hoje não é só algo, uma via só, a coisa só sobe. Eu quero dizer algo para você: um lugar de relacionamento é um lugar onde Deus não somente escuta o sacerdote, mas Deus também fala com o sacerdote.
Amados, o sacerdote no Novo Testamento, Deus agora, ele conversa com o sacerdote, ele fala com o sacerdote, ele se relaciona com o sacerdote. Quando você vai na presença de Deus como sacerdote, você não somente leva as suas orações, a sua adoração a Ele, como Ele também vem falar com você, aleluia! Ele vem se relacionar com você. Amados, no Velho Testamento, nós vemos essa prática, construir altares, para se relacionar com Deus. Eles construíam muitos altares, era muito comum essa prática. Todos os grandes homens do Velho Testamento, você vai encontrar na história deles, e fulano construiu um altar, e o fulano estabeleceu um altar, e o fulano fez um altar. Era uma marca evidente. Você identificava um grande homem de Deus por um altar no quintal dele. Olha, aquela casa possui um altar, mas não é um altar a um Deus estranho, é um altar ao Deus de Israel. Esse é um homem temente, esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família de Deus. Amados, o altar é um lugar alto, aonde se oferecia devoção. Então o altar, eles faziam um monte de pedra, faziam um lugar alto, geralmente pegava o terreno, a parte mais alta do terreno. Se ele tinha lá uma terra, uma chacrinha, lá uma fazendinha, eles pegavam um lugarzinho top da chácara, faziam um monte de pedra, e lá ele queimava incenso, lá ele sacrificava animais. Naquela época eles faziam isso. Um lugar de destaque, um lugar alto, um lugar diferenciado, um lugar onde estava todo mundo vendo. O altar não era um lugar escondido, ele não fazia um montinho de pedra atrás da cozinha, ele não fazia um altarzinho escondido para ninguém ver, não. O altar ficava no lugar mais evidente que ele tinha. As pessoas viam o altar na vida do sacerdote. O sacerdote, ele tinha o altar dele em evidência, e eles construíam esses altares nesses lugares altos. Altar também é um lugar alto, onde se oferecia a devoção, o serviço, os sacrifícios e tudo mais. Orações, votos, profecias e tudo mais. Era um lugar, então, como eu já falei, específico. Nós também hoje devemos nos devotar a Deus. Somos sacerdotes. E nós devemos nos devotar a Deus, servir a Deus, adorá-lo. E nós também, para isso, precisamos fazer isso no altar. Amados, você precisa ter muito bem estabelecido na sua vida um altar. Amados, você quer ter uma vida de sucesso, êxito, uma vida exitosa, uma vida próspera, uma vida crescente. Você quer amadurecer como filho de Deus, como filha de Deus. Você quer amadurecer no reino de Deus. Amados, uma das coisas que você precisa estabelecer na sua vida é um altar. E eu vou ensinar você hoje a fazer isso. Nós precisamos ter esse lugar de devoção. Um lugar específico, só Deus. Só dele, só dele, só dele, só dele. Você precisa ter um lugar na sua vida que é só dele. É um lugar onde só você vai lá. É um lugar só entre você e ele. É um lugar, um altar. Agora, eu quero perguntar, você já começa a perceber quantos altares você tem na sua vida? Quais são os altares que você tem construído para se relacionar com Deus? Segundo ponto, altar, além de um lugar de relacionamento, segundo ponto, altar é um marco de conquista de uma promessa. Então, eles construíam um altar primeiro, é um lugar onde eles iam orar, é um lugar onde eles iam queimar incenso, é um lugar onde eles iam fazer sacrifícios a Deus, isso do Velho Testamento. E também é um lugar de vitórias. Quando o povo de Deus tinha, o homem de Deus, a mulher de Deus tinha uma grande vitória, o que eles faziam? Eles levantavam o altar. Imagina, estou vendo ali a Claudinha, né, segurando naquela barriga, né? Não sei se como grávida fica segurando a barriga, né? Você vai cair, né? Está abraçando, é mais romântico, né? Está abraçando. Daqui uns dias, né, Cláudio? Daqui uns dias vai nascer o Davi. Eu ia falar outro nome, mas é Davi. Daqui uns dias vai nascer o Davi. Amados, vale a pena estabelecer um altar no nascimento do Davi. Deveríamos fazer isso. Hoje cheguei de Mogi Mirim, eu estava em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, e fomos participar da formatura da ETM lá em Mogi Guaçu. 35 alunos se formaram, eu fui lá fazer parte da formatura, professor.
E amados, estávamos lá, numa formatura. E amados, sabe o que eles estavam fazendo naquela formatura? Aquela formatura não era apenas uma solenidade. Aquela formatura era um altar. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, estamos aqui comemorando a nossa vitória. Nós nos formamos, nós uns fizeram 2, outros 3 anos de curso. Estamos concluindo um curso de buscar a Deus, um curso de teologia, um curso onde aprendemos com Deus. Amados, eles levantaram um altar, eles colocaram uma beca bonitinha, eles estavam ali e você via no rosto dos alunos alegria. E eu quero dizer algo para você, amados, isso é altar. Uma das coisas que eu e você somos péssimos, nós somos péssimos em comemorar. Eu quero dizer algo para você, talvez você vai escandalizar que eu vou falar. Deus é um Deus de festa. Queridos, Deus ama fazer festa. Deus ama comemorar. Amados, qualquer coisinha é motivo de bolo, é motivo de churrasco, é motivo de festa. Deus é assim. Amados, quando você recebe uma bênção de Deus, queridos, quando você recebe uma bênção de Deus, Deus já está com um pandeirinho na mão, assim, ó, aleluia, aleluia, vamos lá, e aí daqui a pouco você recebe a bênção e, como se nada tivesse acontecido, como se fosse algo qualquer. Imagine, amados, você está orando, buscando algo de Deus, Deus responde. Deus não fez mais do que a obrigação. Tá certo que você não fala assim, né? Mas age assim. Mas que cara é essa? Meu irmão, que cara amarrada é essa? Parece que, meu Deus, alega, sorria, ó. Amados, o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus perdoa os teus pecados. Você não vai morar no inferno. Você não vai morar nas trevas, o diabo não pode mais te tocar, os demônios não podem mais tocar a sua vida. Amados, isso que eu estou falando é tão poderoso. O dia que você virar osso, ali no túmulo, amados, os demônios nem no teu osso vai pegar. Nem no túmulo os demônios podem tocar, no teu caixão eles não vão poder tocar, de tão especial que você é. E amados, quando a gente recebe uma vitória de Deus, nós temos que levantar um altar. E altar que eu digo é comemorar, não adianta só pegar, né? E aí pega lá uma cervejinha, uma cachaça lá, né? Não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, amados, é fazer um culto a Deus. Amados, a gente vê algumas pessoas pedindo oração, por cura, por milagre, e aí a hora que acontece, mal testemunha no grupo. Eu não esqueço, Priscila vai lembrar, eu lembro quando o Arno Paus, não sei quantos lembram do Arno lá da aba de São José, nasceu a filha do meio, do Arno, a mais nova, desculpa, a Luíse. A Luíse nasceu com um problema sério no pulmão, e estava desenganada, os médicos olha, essa menina não tem jeito, essa menina, só esperar a morte, não tem, ela recém-nascida na UTI já... E a igreja em oração, e eu lembro no começo da aba, a aba é desse tamanho aqui, mais ou menos, um pouco maior que isso aqui. E nós orando todo domingo, e oramos como grupo, e orávamos como igreja. Não, nós não aceitamos essa palavra do médico, não vai morrer, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre. Amados, essa menina foi curada, essa menina foi liberta. E sabe o que aconteceu? O Arno, a Verinha, né, e a família deles, chamou toda a igreja, fez um churrasco para toda a igreja. Fomos lá para Vitimar Sul, nem tinha chácara ainda naquela época. Fomos lá para Vitimar Sul, e não somente a igreja, os parentes. E amados, era uma multidão de gente, né? Tinha muita gente, era muita carne. Porque o Arno e a família estavam comemorando. A minha filha não morreu, a minha filha vai viver, a minha filha vai viver. E hoje está lá uma menina linda servindo ao Senhor lá na igreja. E amados, então, imagine, são 2 pancadas que você dá no diabo. É 2 pancadas que você dá no diabo. Uma quando a cura acontece, e a outra quando você comemora. Imagine.
Isso é altar. Altar é a festa. Altar não é só necessariamente obrigado, Jesus, né? Até é bonitinho, até lá no grupo, queria testemunhar uma vitória tremenda, né? As minhas dívidas milionárias sumiram de repente, né? Amados, tem coisas que você tem que... Gente, eu trouxe aqui um bolo no grupo familiar. Por que esse bolo, pastor Luiz, pode levar um bolo lá no grupo hoje? Mas por que aniversário? Não. Lembra aquele pedido de oração que nós fizemos no grupo? Deus respondeu. Eu vim aqui com o bolo hoje para o grupo, para nós comemorarmos no grupo. Não somente dizer, obrigado, Jesus, também pode. Mas não, nós queremos além de dizer obrigado, vamos cortar um bolo, vamos tomar o bolo com guaraná. Aleluia! Esse bolo aqui, escute Satanás, escute demônios, além de vocês ter perdido, aqui está, estamos louvando a Deus, comemorando, nos alegrando, festejando, porque somos mais que vencedores, aleluia. Vocês estão percebendo? Amados, um bolinho é um altar. Um bolinho é um altar. Amados, isso daqui que nós estamos fazendo, amados, queremos abençoar as crianças, comprar um presentinho para elas, amém, glória a Deus, aleluia. Mas, amados, nós vamos terminar o ano com um almoço. Estamos imaginando 450 crianças, nós vamos comemorar. Amados, nós fechamos o ano inteiro, 2014, durante todo o ano de 2014, nós estivemos todo sábado lá no Projeto Crescer. Nós vamos comemorar. Sabe quando a Bíblia diz assim? Você conhece esse texto, você sabe de cor ele. Preparas uma mesa na presença e o meu cálice. Está falando do que isso? Mesa preparada, cálice transbordando. Está falando do quê? Festa. Na presença de quem? Fazer festa para quem assistir? Nós vamos fazer festa aqui. Sabe o que era o costume naquela época? Geralmente as guerras eram assim. O inimigo ficava lá numa montanha, o exército na outra montanha. Aí tinha um vale, e quando eles desciam e se encontravam no vale, quebrava o pau lá no vale, subia de novo para a montanha. E ficava esperando, eles subiam, desciam. Sabe o que eles faziam? Lá no mais alto da montanha, eles faziam uma mesa, um banquete, com porco assado, comida. E os comandantes sentavam na mesa e faziam a maior festa para o outro assistir. Sabe do que? A vitória já é nossa, nós cremos na nossa vitória. Nós estamos aqui já comemorando antes de dar uma surra em vocês. Isso é um altar, queridos. Sacerdote tem altar. Sacerdote queima incenso. Sacerdote adora o Senhor. Você quer algo tremendo? Você que trabalha numa empresa, e os seus colegas estão acompanhando você numa luta, e aí você testemunha para ele, eu tenho orado, Deus vai mudar a situação, e nós, nossa igreja, nós temos orado. Testemunhe, diga para as pessoas que você está orando, diga para as pessoas que Deus vai te ouvir, testemunhe antes de acontecer, e a hora que acontecer, apareça lá no serviço com bolo, apareça lá no serviço com bolo. Aí chega no serviço, eu trouxe um bolo para você, mas meu aniversário teu foi mês passado. Não é aniversário não. Lembra que eu disse para vocês que nós estávamos passando por um problema na família? Pois é, Deus ouviu, Deus respondeu a oração e eu vim aqui comemorar com vocês. Como você acha que os colegas vão assistir isso? Esse bolo aqui é porque Deus ouviu uma oração? É. Vocês estão vendo como é simples evangelizar os outros? Como é simples mostrar Deus para as pessoas? Vocês perceberam que eu disse que o altar fica no lugar mais alto da casa, da terrinha, do sitinho, da fazendinha? Para quê? Para que todo mundo veja os teus altares. Queridos, você tem que construir altares e você precisa deixar eles visíveis. Eu não esqueço, nós tínhamos um projeto em Curitiba, na época dos jovens, chamado Projeto Daniel. O Projeto Daniel é um projeto de evangelização nas universidades. Nós conseguimos colocar em diversas universidades o Projeto Daniel. E aí nós colocamos dentro da PUC. Na PUC, no começo, a pastoral lá apoiou a gente, mas depois encrencou com nós lá e tomaram a nossa sala. Nós tínhamos uma sala, todo intervalo a gente fazia um culto, fazia um tempo de adoração lá no intervalo na PUC.
E aí os caras lá, cortaram. E aí quando eles cortaram, sabe o que aconteceu? Eles esqueceram que eles cortaram um altar de um sacerdote. Só que os sacerdotes não podem ficar sem altar. Sabe o que eles fizeram? Eles iam todo o horário do intervalo, eles iam para o pátio, se reuniam e começavam a fazer a reunião ao ar livre. E aí a turma que falou não ficava, o que esses caras estão fazendo? Ah, mas daqui a pouco vai fazer frio, eles vão parar. Fazia com frio, fazia com chuva, estava lá queimando incenso. Altares. Você está aqui ainda não? Aí eu pergunto para você, aonde está o seu altar? Aonde estão os teus altares? Amados, nesse lugar, nós dizemos, aqui teve uma vitória, aqui Deus agiu. Quando eles passaram o Rio Jordão, a Bíblia diz que a hora que o sacerdote pisou na água do Rio Jordão, a Bíblia diz que cortou a água, algo sobrenatural. O rio trancou o rio lá em cima, e aí parou de correr água. E aí a Bíblia diz que o povo passou em terra seca pelo Rio Jordão. Sabe o que Deus falou para Josué? Antes de eu liberar o rio lá em cima, pega 12 pedras e faça um altar no meio do leito. E depois você faz um altar fora do leito. Eles tinham que fazer 2 altares naquele dia. Um dentro do rio, no leito do rio que estava seco, e um fora. E a pergunta é, mas por quê? E aí Deus disse, e as pessoas perguntarão, que pedras são essas? Para que as pessoas saibam que o povo de Israel passou nesse rio em pé, enxuto, em areia seca. Amados, você precisa ter um testemunho na sua vida. E você precisa ter um altar na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Aleluia. Você está aqui aí não? Amados, altar é uma marca de conquista do lugar, aonde o seu propósito será ou está sendo estabelecido. Aleluia. Nós temos, por exemplo, esta igreja é um altar. Todas as vezes que você sai da sua casa e vem para o culto, você está vindo se reunir aonde? Como que Deus vê uma igreja local, um endereço aqui? Como que Deus vê? Isso aqui é um altar. Se isso aqui é um altar, o que vai acontecer aqui? Se isso é um altar, quem é que vem aqui? Sacerdote. Eles vão fazer o que aqui? E eles carregam o que sobre eles? Isso é igreja. Isto é igreja. Aleluia. Eu tenho dito, hoje conversamos aqui com o pessoal da igreja, com os líderes. Hoje estamos pagando aluguel aqui, mas nós já estamos orando. Nós vamos comprar uma terra para que o nosso altar não seja pago com aluguel, seja nosso. Por quê? Porque Deus nos deu essa terra e nós precisamos comprar o lugar aonde nós vamos estabelecer um altar aqui. Nós não queremos um templo, nós queremos construir um altar de adoração a Deus. Aleluia. Aleluia. Está feliz não? Deixa eu dar um exemplo de pessoas com propósito em um altar. Adão, Deus disse para ele, viva aqui no jardim. E aonde que era o altar no jardim? Adão vivia com Eva no jardim e disse, aqui você vai trabalhar, só que você também é para mim um. Adão também era um. E qual era o altar do sacerdote Adão? Toda a viração do dia, Deus vinha conversar com Adão aonde? No banco de um jardim. Tinha um banco na praça, tinha uma pracinha lá no jardim. E Deus toda tarde, 6 horas da tarde, quando o sol está se pondo, Adão sentava e Deus sentava no altar, os dois. Relacionamento. Por que Deus ia falar com Adão? Porque Adão era um sacerdote. Aleluia. E o que Adão e Deus conversavam? E Eva, né? Eva também, né? Não é só Adão, não, os irmãos vão ficar bravos. O que os 3 conversavam? Primeiro, eles tinham um relacionamento de sacerdote, queimava incenso, adorava a Deus. E segundo, conversa de rei. Deus, está vendo aquele bicho cabeludo lá? Pois é, deu o nome de leão. Leão, Adão, é leão.
Mas por que leão? Não sei, leão combina com esse cabelão dele, essa juba. Leão. Ah, tá bom, né? Você escolheu um leão, tá bom. E aquele bicho rabudo lá? Ah, jacaré. Pô, tem cara de jacaré mesmo. Ele foi legal, Adão. Bom jacaré. Jacaré é legal. A Bíblia diz que Deus mandou ele dar nome para os bichos. E aquele lá, macaco, porque ele pula que não sei o quê. Olha, macaco. Tem cara de macaco. É lógico, né, esses nomes, né? Porque era hebraico, né? Não era assim. Mas amados, eu quero dizer o seguinte, eles conversavam, isso era rei. Eles discutiam projetos, eles conversavam sobre as coisas. Ele tinha uma conversa como sacerdote, mas também tinha conversa como rei. Eles governavam, reinavam sobre a terra. Aleluia. Amém? Adão tinha. Mas tinha mais homens, né? Só dar uns exemplos aqui. Noé. Amados, qual o grande problema na época de Noé? Não existia mais altares. Amados, Deus olhava para a terra, por isso houve tamanha calamidade. Deus olhava para a terra e não enxergava mais altares. Não existia mais adoração a Deus na terra. E não existiam, então, se não tinham altares, não tinham sacerdotes. E aí Deus já estava desistindo. Meu Deus. Não falou meu Deus, né? Mas daqui a pouco ele... Opa, pera só. Tem um cheiro vindo daqui, um cheiro gostoso vindo daqui, no meio dessa podridão, nessa carniça. Tem um cheiro bom aqui. É Noé. Existe um homem ainda. Existe um sacerdote ainda sobre a terra. Ele e a sua família têm um altar no quintal. Esse homem chama-se Noé. Sabe do quê? Aonde tem um sacerdote queimando incenso, Deus desce para conversar. Amados, altares atraem Deus. Altares atraem Deus. Quando você levanta um altar, você chama a presença de Deus. Como que nós atraímos a presença de Deus? Quando nós levantamos altares de adoração a Ele. Quando nós queimamos incenso, aí Deus sente o cheiro. Eu vou lá. Amados, quando você chega no culto, amados, pare de ficar olhando isso, aquilo, outro. Meu irmão, esquece que você queima incenso na presença de Deus. Fecha o seu olho, levante a sua mão, começa a adorar, começa a queimar incenso. Sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Amados, você vai vir para o culto. Não venha para o culto para receber. Venha no culto para dar. Não venha no culto para receber bênção. Não venha no culto para receber cura. Não venha no culto para receber favor. Venha no culto para dar. Esse é o problema. Porque a maioria das pessoas só vão para a igreja para receber. Não, meu irmão, não vá na igreja para receber nada. Vá na igreja para louvar. Vá na igreja para queimar incenso. Vá na igreja para adorá-lo. E sabe o que vai acontecer? Deus virá até você. Daqui a pouco está lá o Leslie queimando incenso. Mas está tão bom isso. Olha que coisa linda. E daí Deus chega, Deus vai se aproximando do Leslie. E daqui a pouco ele vê uma dor no coração do Leslie. Ele vê uma dificuldade. E sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a suprir. Deus vai começar a cuidar dele. Amados, Deus não fica devedor de ninguém. Quando você começa a se devotar a Deus, automaticamente Deus vai chegar perto de você. E Ele vai começar a suprir você. Ele vai começar a abençoar você. Ele vai começar a abraçar você. Amados, quanto mais você dá, amados, a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Dê sempre. Pare de vir para a igreja para pedir favor. Pare de vir na igreja para pedir bênção, meu irmão. Pare de ficar dando cabeçada no pé da cruz. Amados, pare com esse negócio, não precisa. Não precisa ficar aí fazendo corrente, indo para lá, para cá. Meu irmão, não precisa disso. Jesus Cristo morreu para te dar tudo, e Ele já te deu tudo. Você acha que você vai conquistar Deus ficando 4, 10, 15 dias no lugar? Não precisa disso. Você é um sacerdote. Sacerdote chega na presença do Senhor a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito. Aleluia. Deixa eu dar uma frase para você. Você já ouviu isso, mas eu vou repetir. Não existe nada que você faça de mal para Deus te amar menos. E não existe nada que você faça de melhor para Deus te amar mais. Deus te ama perfeitamente.
E sabe o que significa isso? Significa que Ele está te escutando o tempo todo. Nós temos que parar de ficar educando o povo de Deus da forma errada. Os maiores culpados são os pastores. Por quê? Porque eles ensinam as pessoas a virem para buscar. Venha, faça isso que Deus vai te dar, faça aquilo que Deus vai te dar. Meu irmão, isso não é de Deus. Você é um sacerdote, vá e sirva Ele, sirva Ele, sirva Ele, sirva Ele. Sirva Ele, sirva Ele, adore a Ele, adore a Ele. É só por isso que nós buscamos ao Senhor. Mas pastor, mas está doendo, está difícil, estou precisando, estou isso. Deixa que Ele resolva, deixa que Ele resolva. Deixa que Ele resolva. E Ele vai chegar para você. Lembra a mãe de Samuel? Estava lá no altar. Ela foi queimar incenso. Estava lá, lógico, com dor no seu coração. E aí de repente a pessoa chegou, entendeu um pouco ela errada. Ei, o que você está fazendo aí? Ah, você está bêbada, mulher? Não, bêbada não. Estou aqui colocando diante do Senhor. Estou queimando incenso. Estou colocando minhas causas diante dele. Queimar incenso, orar. Estou orando. O homem olhou para ela, nem sabia o que ela pediu. Vá para casa, porque Deus já respondeu sua oração. Pode ir. Deus já te respondeu. Já saiu ordem a teu favor em relação a Deus. Por quê? Porque você é um sacerdote queimando incenso. Pode ouvir um amém, um aleluia, um misericórdia, qualquer coisa? Aleluia. Tantos exemplos. Daniel e seus amigos, eles possuíam um altar. E por causa do altar, um caiu na cova dos leões e o outro caiu na fornalha. Por que eles foram parar na cova dos leões e na fornalha? Porque eles não negociaram se você queimar incenso no altar, você vai para a cova dos leões. Se você for pego queimando incenso, nós vamos jogar você na fornalha de fogo. Eu sou sacerdote do Senhor, e um sacerdote não derruba altares ao meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus. E sabe o que aconteceu? Jogaram um sacerdote na cova dos leões. E o que vocês acham que o sacerdote na cova dos leões fez? Pegou um montinho de pedra e começou a adorar ao Senhor dentro da cova dos leões. E sabe por que os leões não comeram ele? Sabe por quê? Porque os leões também se prostraram diante de Deus. Porque Deus estava lá. Existia um altar dentro da fornalha de fogo. Jesus apareceu, o quarto elemento apareceu dentro da fornalha. Por que o quarto elemento apareceu dentro da fornalha? Porque lá havia 3 sacerdotes queimando incenso. Altares, amados. Altares. E eu quero encerrar dizendo para você, esse é o terceiro ponto. Estabelecendo o altar a Deus. Amados, quando Deus revela para você um propósito, por exemplo, a sua família, para você governar, o seu local de trabalho, o seu ministério, o seu departamento. Amados, você precisa estabelecer nesses lugares um altar. Tem que estabelecer. Se você crê que Deus te colocou, os jovens, cadê os jovens? Adolescentes, jovens, levante a mão. Vocês estudam numa escola, não? O que vocês precisam fazer lá? Estabelece um altar naquele lugar. Estabelece um altar no seu local de emprego. Eu já contei essa história aqui, né? Eu trabalhava na prefeitura de Curitiba. E um dia eu aprendi sobre esse negócio de altar. E eu já contei essa história, vou só repetir para ilustrar. E aí Deus falou, eu quero orar para se converter o meu departamento. Eu trabalhava no departamento, tinha 18 pessoas. E mais um outro departamento do lado, mais umas 20 pessoas. Esses recursos humanos da prefeitura, eu fazia folha de pagamento da prefeitura de Curitiba. E um dia eu entendi esse altar, eu falei, Deus, eu preciso construir um altar. E aí Deus disse, todo dia, eu chegava de manhã,
chegava um pouco mais cedo. E aí eu comecei para o banheiro. Daí eu falei, vou adorar Deus no banheiro. E aí todo dia eu ia no banheiro, e ali eu adorava o Senhor. Orava, fazia minhas orações, ia embora. Todo dia. Todo dia eu ia orar. Queimar incenso. Chegou uma hora, acho que Deus comeu, mas no banheiro está meio esquisito o negócio. Não tá... Aí um dia deu uma ideia. Há muito tempo atrás, no Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba, o Salão Nobre, havia muitos anos atrás, um grupo que fazia oração, mas abandonaram. E eu fiquei sabendo disso, trabalhava no Recursos Humanos, tinha já umas moças que tinham se convertido a Jesus, hoje uma delas já está no ministério, já está trabalhando também. E aí naquela época, vamos fazer um culto toda hora do almoço, então, toda segunda-feira, nós reservamos o Salão Nobre da Prefeitura, toda segunda-feira, começamos a fazer um culto. Levávamos um aparelho com um CDzinho, líamos um texto da palavra e orávamos. Queridos, até hoje, se você for segunda-feira lá na prefeitura, no Salão Nobre, tem um grupo de pessoas orando. E sabe o que aconteceu? Amados, vários colegas de trabalho se converteram. Vários colegas, inclusive, vieram para a aba ali de Curitiba. Queimando incenso. As pessoas chegavam para mim, eu nem era na época. Ei, pastor, você é pastor, né? Falei, graças a Deus. As pessoas já sabiam que eu era pastor, falava de Jesus, orava, pregava, é isso mesmo. E eu não vou contar mais detalhes, mas amados, queimava incenso. Amados, aonde vamos, temos que queimar incenso. Projeto Crescer é um altar de adoração a Deus lá no Santa Maria. E por isso aquele bairro está mudando. Aquele bairro está mudando e vai mudar. Porque tem altar ali. Estabeleça um altar na sua casa. Estabeleça um altar. Ore a Deus. Tenha o seu tempo de oração. Tenha o seu tempo de altar. Amados, grupo familiar. Grupo familiar é um altar. Amados, quando você negligencia o grupo familiar, você está negligenciando um altar importante na sua vida. No nosso caso, igreja, aqui nós temos trabalho com grupo familiar, toda semana nós temos reunião. Amados, isso é um altar, nós nos reunimos em torno de um altar. Lá não é para ficar falando mal dos outros, não é para ficar falando, não, amados, não é só para ir lá para comer, não, nós estamos indo lá para queimar incenso na presença do Senhor. É um altar de adoração ao Senhor. Sacerdotes estão se reunindo. E aí agora nós vamos entrar no recesso, né? Semana foi a última reunião de grupo familiar. A partir dessa semana somos abertos à caça ao elefante branco. Né? Vai ter a festa do elefante branco, a gente brinca aí. Então a partir dessa semana os encerramentos. E aí a partir do dia 3 de dezembro, toda quarta-feira, nós vamos ter algo chamado, que o Maurício falou, grupão. O que nós estamos falando? Como não tem reunião de grupo familiar, e também nós vamos juntar a integração com os grupos familiares, ok? Então, em vez de você ficar lá na sua casa assistindo novela, na quarta-feira, né? Assistindo novela, assistindo jogo, não, jogo não tem nas férias, né? Ah, sei lá o que você está assistindo. Meu irmão, venha para a igreja, venha adorar o Senhor, venha se reunir no altar. Venha com os irmãos, pega o seu grupo familiar, chame o seu vizinho, venha para o grupão. Onde é que você vai hoje? Para o grupão. O que é grupão? É um culto, nós vamos queimar incenso, vamos lá. Por que vai acontecer, amados? Você imaginou? Dezembro, janeiro inteiro sem grupo familiar. E aí você também não ora todo dia. Você não tem devocional. Não vem no grupo familiar. Viaja nas férias para ir salgar carne. Como você acha que você vai chegar a fevereiro? Sinceramente. Um bacalhau. Como você acha que você vai chegar a fevereiro? Porque é impressionante, tem gente que chega nas férias, estou de férias de grupo familiar, estou de férias de recesso. O recesso vira um Deus, né? Recesso. Os líderes de grupo familiar mudam o número do telefone. Eu não, né? Eu só os líderes. Por isso que eu acho que é estranho, só o meu toca.
Hã? Por isso que só o meu toca, ninguém mais toca. Amados, recesso não acabou o mundo não, né? Acabou a reunião, tal, mas, queridos, venha para a igreja, sabe, vai lá viajar, visitar os parentes, procure um altar lá na cidade. Por exemplo, vai para Paranaguá, perto ali do litoral paranaense, nós temos uma aba em Paranaguá, nós temos uma aba em Guaratuba, nós temos igreja em Camboriú, 2 igrejas em Camboriú. Inauguramos agora, semana passada, uma igreja em Barra Velha, novinha. Foi inaugurada agora, 3 semanas atrás, vi as fotos lá do pastor Saulo e a Cris. Inauguraram em Barra Velha, Barra Velha tem igreja, Camboriú tem igreja, Guaratuba tem igreja, Paranaguá tem igreja. Estamos ainda pensando na Lua, ainda, mas não deu certo montar uma lá, porque de repente você vai para a Lua e... Mas, amados, tem igreja. E se não tem uma igreja ligada a nós, meu irmão, procure uma igreja evangélica, os batistas, presbiterianos. Cuidado, com outra não vai não, mas enfim. Mas procure uma igreja, vai adorar o Senhor. Sabe? Domingo à noite, estou na praia. Aí domingo à noite na praia, fica lá na praia. Meu irmão, procure uma igreja, vai adorar o Senhor na praia. Por quê? É pecado na praia, na igreja na praia? Eu não entendo isso. Eu ia falar uns negócios aqui, mas deixa. Posso falar, não? Vou esconder aqui para não dar uma sapatada. Mas aqui na igreja tem alguns departamentos. Aí eles fazem escala. E quando eles não estão na escala, eles não vêm no culto. Eu não entendo isso. Mas eu louvo a Deus pela minha mãe. Amados, pense alguém que pegou no meu pé. No nosso, meu irmão e minha irmã. Amados, ir para culto é uma coisa assim... É inadmissível faltar em culto. Amados, eu era meio frustrado, porque eu não sabia o que era fantástico. Hoje, graças a Deus, acaba mais tarde, né? Eu chego lá e dou uma olhadinha no fantástico. Amados, eu fui frustrado. Sabe outra coisa que eu fui frustrado? Eu não assisti os Trapalhões. Os mais velhos sabem o que eu estou falando, né? Sabe o que eu estou falando? Amados, eu não sabia o que era Trapalhões. Eu tinha que ir no cinema para assistir o Didi. Por quê? Porque domingo à noite nós estávamos na igreja, não tinha como assistir Trapalhões. E a minha mãe era da seguinte opinião: se tiver que dormir, durma na igreja. Então eu dormia mesmo, eu deitava no colo mesmo. Mas eu dormia na igreja. Não era assim, pai da Priscila? Teus pais não eram assim, Priscila? Hã? Os pais da Priscila, assim. Amados, todo domingo que a gente janta, almoça com os familiares da Priscila, principalmente. Todo domingo a gente senta na mesa. Ora. De vez em quando ele lê a Bíblia, mas só ora. Mas, amados, nós temos um tempo de culto. Natal, né? Natal, cantamos um hino. Né, seu Cid, lembra? Cantar um hino no Natal, junto à família. Vamos cantar um hino antes de ceiar. Imagina, Natal, aniversariante, nem canta parabéns para o aniversariante. Jesus, amado, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus e a gente nem canta para Ele. A gente tem feito na nossa casa, permita aqui o exemplo. Na nossa casa, o que a gente faz? As nossas pequenas, elas apresentam uma peça. Elas ensaiam uma musiquinha, aí todo mundo senta lá, tem que esperar, né? Daí a gente senta lá para comer o frangão lá, e aí elas vão apresentar. Daí elas cantam, faz a apresentação, dança, canta as musiquinhas de Jesus. Uma hora elas contavam a historinha do nascimento de Jesus, e a gente fica lá, os adultos ouvindo, elas cantando. Às vezes é chato, né? Parece bobinho, né? Não, nós estamos educando os nossos filhos a adorar o Senhor. Não, vamos comer logo, vamos. Não, vamos sentar na mesa primeiro. Vamos adorar o Senhor. Vamos fazer uma oração. Vamos cantar um hino. O hino é mais antigo, né? Cantava, né? O hino, né? Do cantor cristão. Mas agora não, tem os cânticos. Canta também os cânticos, ou canta os hinos. Mas canta, amados. Louva o Senhor. Levante um altar na sua casa. Faça do seu Natal um altar.
Nós temos, né, lógico, nós fazemos um ano novo, fazemos um almoço, um jantar, ceia de ano novo aqui na igreja, porque é um altar. Se você quer fazer na sua casa, faça. Meu irmão, não vai dormir no Natal, não. Não durma no Natal cedo, não. Faça uma ceia com a família. Compra um frangão lá, assa o bicho lá. Faz uma maionese, comemore o Natal com a sua família. Tem gente que acha ruim por causa da árvore de Natal, né? A árvore de Natal do diabo, não sei o quê, porque tem uns demônios na luz, não sei o quê. Eu não sei, tem gente que se escandaliza, né? Amados, eu sei lá se tem demônio ou não tem. A minha não tem. Se tem um demoniado que fez demônio na árvore, na dele tem, na minha não tem. Isso aqui foi ungido, isso aqui foi, quebramos tudo enquanto é maldição, amado. Isso aqui é de Deus. Tem gente que, porque não sei o que é do diabo, não sei o que. Mas na hora do Natal fica lá, não canta, não adora a Deus. É Jesus, o nascimento dele. Segundo o Wagner, né? O Wagner contou a história, nós ouvimos no Norberto da ITM. Na ITM nós aprendemos isso. Sabe qual a origem? Que a árvore de Natal tem origem protestante? Martinho Lutero, que inventou esse negócio aqui. Né, Wagner? Ele estava andando uma noite clara e ele viu um pinheiro, né? Uma floresta. E aí, uma noite molhada, as árvores, né, por causa do orvalho, a luz da lua bateu nos orvalhos, e ele viu aquela cena, a árvore toda brilhando, porque o reflexo da lua refletia nas folhas da árvore. Refletia na folha da árvore. E aí ele chegou em casa e tal, e ele montou, então chamou os filhos dele, vamos fazer uma árvore também, e começou a colocar luzinhas, velas na árvore. Para louvar o Senhor. E eles faziam isso com a árvore, e eles faziam o que mais? E contavam a história do Natal. Enquanto estavam montando a árvore, estavam contando a história de Jesus. E aí eles chegavam no final da história, vai cair. E aí eles chegavam no final da história, e uma estrela pousou em cima da casa onde estava o menino. A estrela que veio na casa de Jesus. Ele terminava a história contando da estrela que veio na casa de Jesus. Mais ou menos isso é a história. Então, queridos, um altar de adoração a Deus, um altar de louvor a Deus. Amém? Amados, levante um altar na sua casa, levante um altar na sua família, levante um altar no seu local de trabalho. Coloque esse altar num lugar visível. Adore ao Senhor. Estava conversando ali, estava vendo vocês ali, né? Tem o casamento daqui uns dias, né? Que nós conversamos aquele dia sobre o casamento. Vai ter uma musiquinha lá, não? Um louvor assim, tem que adorar o Senhor. Bota o altar naquele lugar lá. Sabe, altar, casamento tem que ter altar. Vamos na presença do Senhor. Vale a pena. Imagina, vocês vão se encontrar com o Senhor. Imagina, você de noiva, ele, né, com o seu terninho, queimando incenso na presença do Senhor. Aleluia, que glória, aleluia. Não é tremendo isso? Um altar de adoração, amém? Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos dar um aplauso a Jesus, Ele merece. Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa.
Você precisa apenas confessar esse nome. Você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com o seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.